Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã. É uma bênção, né? Nós podermos estar novamente aqui reunidos no nosso templo, né? Na nossa igreja, com a flexibilização aí dos decretos municipais. O Conselho achou por bem, então, que nós já poderíamos voltar ao nosso culto, né? O conselho que é formado pelo pastor, pelo presbítero Carlos, a presbítera Alessandra, o presbítero Jean e a presbítera Nilda. Então, em reunião, o conselho achou por bem, então, que nós voltássemos ao templo. E nós damos glória a Deus, nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade de nós estarmos aqui, não é mesmo? Enquanto essa pandemia perdura, mas graças a Deus nós podemos estar aqui na presença do Senhor. Infelizmente, essa semana nós perdemos um grande pastor, que é o pastor Otoniel Gonçalves, que atualmente é pastor jubilado, estava na igreja de Arapongas, é um ícone da Igreja Presbiteriana Independente, não só aqui da nossa região, mas de todo o Brasil, né? O pastor Otoniel foi um dos fundadores de muitas igrejas aqui no norte e noroeste do estado do Paraná, desde a época do pastor Jonas Dias. Um homem que trabalhou muito pela nossa região, trabalhou muito pelo Evangelho, era uma pessoa muito querida por todos nós e, infelizmente, nos deixou. Também perdemos há pouco tempo a sua esposa, né, a irmã Delcir, Cleiri, né, a irmã Cleiri, que é a esposa dele, também faleceu vítima do Covid há poucos dias e, infelizmente, ele também não resistiu. Vamos lembrar nas nossas orações da igreja de Arapongas, porque lá eles perderam também o pastor titular com essa questão do Covid. Tudo isso em menos de 2 meses. É uma situação bastante difícil que a igreja lá tem enfrentado. Então, que nós estejamos lembrando desses irmãos nas nossas orações. Vamos abrir o nosso culto, irmãos, lendo o Salmo de número 112. Salmo de número 112. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. O Salmo de número 112 que diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. A palavra de Deus nos diz que o piedoso terá um futuro. É o que nos fala este trecho. Mesmo nestes problemas em que nós estamos enfrentando, mesmo diante de todas essas crises, nós sabemos que o nosso Deus é piedoso e que é conosco, que está do nosso lado. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, nós te louvamos, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Tua casa, nesta casa de oração. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, neste momento, que nós estejamos elevando os nossos corações, as nossas mentes e o nosso pensamento a Ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fica com a nossa igreja, com a IPI Nova Vida. Sê conosco, sê com as nossas vidas, enche os nossos corações com a presença do Teu Espírito Santo neste momento. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, pessoal? Vamos chamar
Leila para nós cantarmos. Vamos nos colocar em pé para nós cantarmos um louvor a Deus. O Senhor é nosso Deus, é aquele que nos fortalece, é aquele que sacia a nossa sede, porque Ele é a fonte da água, a fonte de água viva, aquele que mata a nossa sede, aquele que nos supre, que nos hidrata, que nos deixa vivo dentro da sua palavra. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e amor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e amor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti. Aleluia. Nós hoje celebramos a nossa comunhão, né, pastor? A volta ao convívio com os irmãos. Isso é uma bênção, é uma dádiva. É uma coisa que enche realmente os nossos corações de alegria, de ver a cara de vocês, sabe, gente? É muito bom isso. A gente conversava esses dias atrás com o pastor, e o pastor falava da falta que ele sentia de ver o rosto das pessoas, e até comentei como é difícil a gente fazer uma pregação filmando, né, olhando só para o celular, né, e falar olhando para os irmãos. É muito bom que essa comunhão seja sempre presente no nosso meio, que nós continuemos sendo irmãos unidos em Cristo. Vamos cantar essa canção, Há uma Unção, que nos fala dessa comunhão, e nesse momento também vamos trazer os nossos dízimos e ofertas ao nosso gasofilácio, também a nossa oferta de amor. Vamos cantar então, irmãos? Posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção
posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Há uma unção, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém. Acho que dá para cantar de novo essa canção, Alexandre. Bom dia, irmãos. Como o Alexandre disse, né, que alegria a gente estar juntos, né? Tivemos aí que limitar o número de pessoas, né, mais ou menos 25 pessoas, para a gente atender à exigência do decreto. Mas, como disse o Alexandre, muito melhor do que algumas semanas atrás, que eu estava lá na minha sala, eu, a Silvia, a Aninha, e filmando, né? E naquela expectativa, né? Será que os irmãos estão participando? E a nossa expectativa não era quantas pessoas estavam ali olhando o culto, vendo a transmissão, participando. Hoje nas mídias sociais, né, Lucas, o que vale é o número de visualização, quantas pessoas entram ali. Mas não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é nós estarmos num momento de comunhão, diante do Senhor, expressando a nossa adoração e aprendendo da sua palavra. Eu estava essa semana me perguntando, né, por que será que nós, cristãos, todo domingo a gente se reúne, né, ou num local como esse, ou como a gente estava fazendo, né, na frente de um celular ou de um notebook, para ouvir uma palavra. E eu estava conversando com uma pessoa e ele falando assim, rapaz, já faz anos que eu sou crente, que eu sou cristão, né? E todo domingo, e o que a gente tem que fazer é colocar em prática, né? E não ouvir. Eu falei, sim, a gente tem que colocar em prática. Mas, irmãos, ouvir a palavra do Senhor, ela vai mudando a nossa mente, vai mudando o nosso coração. Quando você menos perceber, você não precisa ficar assim, bom, o pastor falou domingo na igreja tal coisa, eu tenho que agir dessa forma. Não. Você naturalmente, no seu convívio, no seu relacionamento, no seu trato com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta, você vai transmitindo esse amor do Senhor. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E do ouvir desce para o coração. E do coração atinge as pessoas. E como é gostoso a gente estar aqui. E eu queria... Essa canção lá no início fala que há uma unção. Eu já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. E a unção do Senhor está aqui. Porque o Salmo de número 133 diz que ó quão bom e agradável é os irmãos viverem em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado? Conviva com os irmãos. Eu queria nesse momento orar por algumas pessoas, ter aquele momento de intercessão. E eu estava conversando com a Nícia ali, ela falou da Jéssica, sua filha, né? Que está com dor de rim, está lá no pronto atendimento. E nós vamos orar pela vida dela. Já faz um tempo que ela tem sofrido com essa dor. Nós vamos orar por ela. Nós vamos orar também pela Fabíola, né, Eliane? Que está lá internada, a irmã da Eliane. Ela está na UTI, né? Está na UTI, vamos orar pela vida dela. E assim, pessoas que você está lembrando aí, pessoas da sua família, pessoas, amigos, coloque agora diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiro nós te agradecemos por estarmos aqui juntos, Pai.
Agradecemos por estar aqui neste lugar. Não que esse lugar aqui seja sagrado, mas é porque aqui se reúnem pessoas que temem ao Senhor Jesus, que estão diante do Senhor, que buscam a Tua face, Pai, e é o que nós queremos. E queremos aqui também diante do Senhor, ó Pai, porque é uma unção aqui neste lugar, nós queremos buscar a Tua presença e colocar pessoas diante do Senhor. E nós colocamos agora, Senhor, a vida da Fabíola, a vida da Jéssica, Senhor, estão enfermas, a Fabíola que está ali na UTI, restaura a sua vida, restaura a sua saúde, traz ela de volta para o convívio familiar, Senhor. Senhor, também pedimos que o Senhor esteja ali com a Jéssica, curando, Senhor, essas cólicas, essas dores de rim que ela está tendo já faz algum tempo, Senhor. Pai, que o Senhor esteja ali operando o Teu milagre, Pai, e dessa forma, demonstrando, Pai, na vida dela, na vida dos familiares, na vida dos amigos, o quanto o Senhor é poderoso, enquanto o Senhor derrama, Pai, do Teu milagre sobre nós, Pai. E nós não Te servimos por causa dos milagres que o Senhor faz, mas nós Te servimos porque um dia conhecemos aquele que é o Redentor das nossas vidas, aquele que nos deu salvação. E também, Pai, nós estamos vivendo, Pai, um momento de dor, de luto coletivo, de tantas pessoas que se foram nesses últimos dias, nesses tempos, Senhor. Mas nós temos a esperança do reencontro lá na glória, do reencontro no lar celestial, onde o Senhor diz que foi para preparar para nós morada, Senhor. Consola o coração de tantas pessoas, de tantos familiares, de tantos amigos que perderam entes queridos. Consola o nosso coração. E, Senhor, como juntos aqui estamos, há uma unção neste lugar, e nós podemos sentir que vem do Senhor verdadeiramente. Amém. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Essa canção aqui que o pastor não conhece, pastor, Jesus, essa? Conhece? Então talvez a igreja, algumas pessoas talvez não conheçam essa, mas é uma canção bastante antiga, acho que a maioria deve conhecer, né? Jesus, Tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir. Em Ti todas as coisas vieram a existir. Jesus, Tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir. Em Ti todas as coisas vieram a existir. Pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, Jesus,
Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A palavra está com o pastor. Irmãos, podem se assentar? Obrigado, Alexandre. O Alexandre ele leu um texto no início, do Salmo 112, e tem um versículo que ele está no meu coração nesses últimos dias, que está justamente neste Salmo, Alexandre, que você leu, né? E é o versículo de número 7, que diz assim, que na verdade começa no 5, feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo, não será abalado, terá sua memória eterna e não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. E nós estamos vivendo esse tema, né, irmãos? De receber más notícias, né? E esse salmo, ele vem para trazer esse conforto para a gente. Então, muito bem escolhido esse salmo para ele fortalecer no nosso coração. Nós não tememos más notícias. Ficamos tristes? Ficamos. Né, Darcy? Choramos? Choramos, lógico. Mas nós não tememos, porque a gente tem uma esperança maior. Amém? E é isso que creio que o Senhor quer trabalhar nesses dias na nossa vida. Uma esperança maior. Bom, é muito gostoso a gente estar aqui juntos. Nos últimos 2 domingos a gente fez uma experiência um pouco diferente, né? Viemos aqui na igreja, fomos ali no salão, convidamos alguns irmãos para estarem conosco e assim a gente já tem um tempo de comunhão, um tempo comunitário. Eu estava já falando com os irmãos, né, de que esses nossos cultos não são cultos online. Tem alguns irmãos que estão em casa, estão assistindo a transmissão. Não é um culto online, né? É um culto nas casas, nos lares. É um culto onde nós estamos. Esses dias, um amigo meu postou numa rede social uma imagem de Jesus, e Jesus começava, quando ele pregava geralmente na Galileia, lá na beira do mar da Galileia, e as pessoas se assentavam na relva, se assentavam ali na areia, na beira daquele mar, daquele lago, né? E era um lago. E assim, a gente que gosta de paisagens naturais, né? O pessoal que anda de bicicleta, né, Cleito? Lucas, Mônica, que delícia que é a gente ver aquela paisagem natural, né, Péricles? E era assim, e ele escreveu assim debaixo dessa foto, né? Essa é a catedral dos cristãos. Então é onde nós estamos, meus irmãos, é onde nós estamos juntos, ali o Senhor está. Graças a Deus por esse lugar que nos acolhe, a gente tem procurado deixar ele mais aconchegante a cada dia. Não sei se os irmãos viram, mas está diferente o nosso palco aqui, não está? Ficou mais bonito ou não? Então, aqui era um piso, né, já colorido, um piso antigo, colocamos uma forração, foi um trabalho aqui bem intenso do Ivo, né, nosso diácono, ele praticamente fez sozinho, aproveitou que estava tudo fechado aqui, veio aqui, um dia eu cheguei, estava tudo quebrado aqui na igreja. Falei, que isso, Ivo? Não, pastor, estamos arrumando. E olha que coisa linda que ficou. Mas isso aqui não é disso que depende a nossa adoração ao Senhor, o nosso crescimento com o Senhor. Amém? Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento. Qual que é o 6º mandamento? Quem se arrisca? Eu coloquei a imagenzinha no celular lá, gente, lá no grupo. 6º mandamento. 2 palavrinhas só. Não, esse já foi. Não matarás. Não, ainda não chegamos no não roubarás. Não matarás. Esse é o 6º mandamento. E hoje nós vamos falar sobre isso. Aí você deve estar pensando assim, pastor,
que você tem para falar sobre 2 palavrinhas, não matarás? Está muito claro, né? A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é assim, que essa ordenança do Senhor está falando para você não tirar a vida de ninguém. Tá bom? Simples assim? Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Esse é o versículo, não matarás. Irmãos, esses dias eu ouvi algumas pessoas dizendo que a morte foi banalizada. Hoje se mata por qualquer coisa, se mata por qualquer motivo, se mata por qualquer reação ou justificativa. Nós tivemos aí alguns casos muito emblemáticos. Por exemplo, lembra do casal Nardoni, da família Nardoni, que jogou lá o filho do alto, Isabela Nardoni, isso, jogou aquela menina, vocês lembram disso? Agora a gente está aí com as redes sociais, você coloca assim, menino, a primeira coisa que aparece é o nome dele lá, Henri Borel, aquele menino do Rio de Janeiro, que o padrasto e a mãe parece que mataram, violentaram e mataram essa criança. Tem político envolvido no meio, tem gente envolvida. Tivemos aquele caso ano passado do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né? Que morreu asfixiado. Né? Não posso respirar, é isso que ele falava, né? Não consigo respirar. E daí despertou todo aquele sentimento nacionalista, todo aquele sentimento antirracista nos Estados Unidos, e foi aquela revolução em diversas cidades. Nós tivemos o caso depois aqui no Rio Grande do Sul, o senhor João Freitas, lá no Carrefour, que foi morto também por seguranças. E nós temos outros tantos, aqui em Sarandi, recentemente, um rapaz, acho que 28 anos, matou a esposa de 26 e se matou. Se mata por qualquer coisa hoje. E, na verdade, não é a morte que está banalizada. A vida foi banalizada. A vida das pessoas está banalizada. Nós temos hoje essa polarização por causa da pandemia, por causa da Covid, porque assim, muitas pessoas falam, não, morreu um tanto de pessoas, mas é só um percentual X. Morre muito mais gente de dengue, de AIDS, assassinado, do que isso. Como se assim, a gente pudesse tratar uma morte como um número. Eu gosto de matemática. Então, quando eu vi esses dias um relatório sobre a quantidade de pessoas infectadas, mortas e tal, quando fala isso por município, chega a ser um número ínfimo. Só que é o seguinte, quando você perde um ente querido, você perdeu 100% dele. Se você perde seu pai, você perdeu 100% do seu pai. Nada vai substituir. Então não dá para a gente falar que morreu 0,x%. Gente, a dor é a dor da perda. A vida não pode ser banalizada. A vida não pode ser banalizada. E isso não é de hoje. Lá no início do mundo, 2 irmãos já tiveram uma treta e se mataram. Caim e Abel. Dizem aí que num dia só 25% da população foi exterminada da face da terra. Tinha 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Quer dizer, 1/4 da terra foi exterminada, né? E Caim matou Abel por quê? Porque ele ficou com mimimi, porque Deus se agradou mais da oferta de Abel e não a da de Caim. E depois, lá no livro de Hebreus, depois Paulo vai falar também que a morte não foi só porque Deus não aceitou, mas porque tinha um coração maldoso e pesado em Caim, para Deus não aceitar a sua oferta. Algumas gerações depois, um homem que é descendente de Caim fala para suas 2 esposas, já começa tudo errado, 2 esposas ele tinha, foi o seguinte, eu estava andando pela rua, eu matei um cara porque ele me xingou e outro porque pisou no meu pé. A vida está banalizada. Irmãos, Deus, quando criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. Por isso, se tem algo que precisa ser defendido, é a vida. Ah, pastor, mas Deus falou para o povo de Israel, algumas vezes, de entrar em determinado lugar e exterminar todo aquele povo. Sim, Deus falou, mas quem é dono da vida?
É Deus. Ele tinha ali os seus propósitos. Mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero falar é que Deus precisou colocar um mandamento entre 10. Eu falei, acho que isso na semana passada. 10 mandamentos, eu entendo que Deus deve ter selecionado assim o que é principal para o ser humano viver. Falou assim, eu vou colocar um resumo de tudo aquilo que é importante para um ser humano. Só vou colocar ali os mandamentos que são o primeiro, os princípios. Depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo isso para ver como é que vai ser a nossa forma de viver, como é que o povo ia viver. E ele coloca lá, por exemplo, honrar pai e mãe, que nós falamos semana passada, que existe algo mais básico do que isso, do que você honrar pai e mãe, honrar essa autoridade, aqueles que te geraram. E agora, Deus coloca um mandamento dizendo assim, não mate. Parece que é óbvio, precisava Deus ter queimado um cartucho de um mandamento para colocar não mate, parece tão óbvio. Mas infelizmente esse óbvio ele precisa ser dito. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso. Não mate, não matarás. Sabe o que Deus está dizendo nesse mandamento? E eu estava assim, eu confesso para vocês que eu fiquei uns 3 dias pensando em qual seria o tema desse sermão, dessa palavra. E eu coloquei depois, vocês lembram do tema que está lá? Tem a imagem ou não? Não tem, né? Mas é assim, assassinos, eu sou um assassino? Irmãos, Deus colocou esse mandamento lá porque eu e você e toda a humanidade, todas as pessoas, nós somos assassinos em potenciais. Somos assassinos em potencial. Pesado, pastor, mas eu não tenho coragem de matar uma barata. Eu chamo meu marido para isso. Eu não tenho coragem de fazer isso com ninguém. Meus irmãos, você nunca teve vontade de matar alguém? Tá, matar talvez seja muito forte. De estrangular aquela pessoa? De torcer o pescocinho dela? Eu acho que, assim, marido e mulher, acho que nunca tiveram essa vontade, né? Eu brinco lá em casa, que a gente mora no apartamento, no 9º andar, né, e ainda bem que tem telinhas assim na janela, né? Senão a Silvia já tinha me jogado de lá faz muito tempo, porque de vez em quando eu dou um trabalho para ela. Né? Quantas vezes a gente não quis esganar uma pessoa, que a gente não quis o mal para aquela pessoa, que a gente não quis matar aquela pessoa. Você já matou alguém? Não, pastor, não matei. Talvez um ou outro, de repente até que esteja assistindo, tenha matado alguém. Mas será que você nunca matou os sonhos de alguém? Será que você nunca matou a autoestima de alguém? Será que eu e você nunca matamos a alegria de alguém? Nunca matamos a motivação de alguém? Aí você deve estar pensando, pastor, acho que você está sendo um pouco extremista nesse teu sermão, né? Deus está falando assim, não matarás. E o original é assim, não assassinarás. Esse que é o original, ou seja, não cometas homicídio. Então, acho que o pastor está exagerando fazendo essa comparação. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer, para ninguém pensar que eu estou exagerando, e nem eu mesmo pensar que eu estou exagerando, é ver como que o próprio Deus, ou talvez como o próprio Filho de Deus, interpretou esse mandamento. Então, hoje, nós vamos falar de um texto onde o próprio Jesus faz um sermão sobre esse mandamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 21 até o 25. Mateus capítulo 5, 21 ao 25. A partir de Mateus capítulo 5, Jesus vai falar o sermão mais conhecido e o que mais chamou a atenção das pessoas, que é o Sermão da Montanha. E ali Jesus, de uma maneira simples, mas profunda e intensa, ele começa a trazer quais são os valores do reino, os valores de Deus. E aqui nessa parte, nesses próximos versículos, ele vai falar assim, qual é a interpretação dele, de Jesus, sobre a lei. E Jesus, como diz João, estava desde o princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quem deu essa lei foi o próprio Jesus.
como verbo de Deus. E agora ele está aqui na terra, diante dos homens. Talvez pessoas que estivessem já há 1000 anos, há 1500 anos, quase 2000 anos, estudando a lei. Vem aquele que idealizou a lei e começa a falar assim, o que ele quer dizer? E olha só, Mateus capítulo 5, versículo 21, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou aos antepassados, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém? Jesus mesmo está pregando sobre esse mandamento, não matarás. Jesus expande o significado desse mandamento. Jesus aprofunda o significado desse mandamento. E ele vai aonde está a raiz do problema, onde está a causa do desejo de matar o outro. Ele vai lá onde realmente a gente pode ser curado. Ele quer tratar o nosso coração, libertar das maldades que estão ali guardadas, que está dentro do coração. E lá em Marcos, capítulo 7, 21, Jesus já disse que de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, o roubo, o homicídio, que é o que nós estamos falando aqui, adultério, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, é de dentro do coração. Alguns de nós, meus irmãos, não matamos, porque, como diz o meu cunhado, ele fala isso, porque a gente não teve coragem de matar. Mas o sentimento às vezes está ali dentro. E a gente expressa esse sentimento de ódio com o outro, na falta de perdão com o outro, no desprezo do outro. E é aqui que Jesus começa a falar isso. Então, a primeira coisa, eu quero citar 3 pontos aqui desse sermão de Jesus, baseado nesse mandamento, não matarás. Primeira coisa, somos todos culpados. Mas pastor, eu nunca matei ninguém, nunca apontei uma arma, nunca peguei uma faca, mas infelizmente, eu duvido que um dia você não desejou mal contra alguém. Eu duvido que um dia você não intentou contra alguma pessoa, pelo menos ali, na sua mente, no seu coração, e talvez você guarde até hoje alguma mágoa dentro de você. Jesus, ele resgata esse tema e ele critica como as autoridades religiosas tratavam o assunto. Olha só o que ele diz, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Beleza, não mate está lá nos 10 mandamentos. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Isso aqui foi um acréscimo dos religiosos da época. Deus só falou assim, não mate. É lógico que se matar, vai a um julgamento. Mas aqui, sabe o que os religiosos da época estavam querendo dizer com isso? Esse negócio de matar é simples resolver. Faz um julgamento, dá uma penalidade, dá um castigo, 5, 10, 15, 20 anos de cadeia e pronto, está resolvido o problema, vamos para frente. Vida que segue, a fila segue. Era assim que as pessoas resolviam. E talvez hoje seja assim que a gente resolva também os nossos problemas. Esse problema do assassinato, do homicídio. Dá um castigo lá e acabou. Eu ouço algumas pessoas na televisão, quando são entrevistadas, e assim, não é culpa dessas pessoas que são vítimas, que perderam às vezes o filho, ou o pai, ou a mãe, e daí o repórter vai lá, o que você espera agora? Eu espero que seja feita justiça. E essa pessoa, às vezes, ela é constrangida por causa da imprensa. Mas, irmãos, fazer justiça é nós reconhecermos o quanto que nós estamos também propensos a cometer o mesmo mal.
Talvez sem coragem de pegar uma arma e atirar, uma faca e esfaquear, mas como a gente está propenso ao mesmo mal. O nosso coração, ele vai se enchendo com essa maldade. E Jesus, então, ele vai tratar esse assunto. A gente pensa assim, não mate, senão você vai pagar uma pena. É um castigo. É mais ou menos assim, ó. Não briga com seu irmãozinho, senão na hora que o papai chegar vai bater em você. Né? Eu vi isso muito, né? Minha mãe me ameaçava desse jeito. Ó, moleque, se você fizer isso, a hora que teu pai chegar... Porque assim, eu apanhava da minha mãe, eu acho que ela está assistindo. Eu apanhava da minha mãe com chinela havaiana, né? Só que o meu pai, ele tinha um chinelão de couro. Gente, 10 palmadas da minha mãe da havaiana, era 1, 2 aquele chinelo de couro do meu pai. Então era assim, era o castigo pior. Então quando era uma artezinha, assim, era a minha mãe com o chinelinho dela. Quando era uma coisa mais pesada, você está rindo, né, Wanda? Que não foi você. Era aquele chinelo de couro. Né? Então, meus irmãos, a gente tem medo do castigo. Não é verdade? Esses dias a Silvia estava comentando comigo sobre a questão de prova na escola, né? E acho que a minha filha ficou estudando, né, para uma prova, e daí na hora de fazer a prova foi de consulta. Daí ela estava assim, pai, se eu soubesse, não tinha estudado tanto, né, que era de consulta. Daí a Silvia até falou assim, mas você viu, amor, como está ficando? Prova de consulta e tal, porque faz em casa, online. Eu falei, gente, se sou eu que estou fazendo a consulta para a minha prova, eu estou estudando. O que eu não posso é fazer a consulta e falar, Alexandre, está aqui as respostas. Né? Então, porque a gente fica com medo da reação, a gente não está preocupado em aprender a matéria, está preocupado em tirar 0, em reprovar, do pai dar uma bronca. É isso que a gente está preocupado, com a penalidade. A gente às vezes não faz algumas maldades, a gente não faz algo na empresa que a gente trabalha ou dentro de casa, com medo do que as outras pessoas vão nos penalizar. Gente, o nosso coração está sujo mesmo assim. Então o castigo não resolve o problema. E Jesus então começa a cavucar o problema. E parece que ele faz uma certa de hierarquia dos crimes, entre aspas, inversamente proporcional. Você quer ver? Ó? Vamos ler de novo o versículo, vocês vão entender o que eu quero dizer. Versículo 22, olha só. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só a hierarquia dele. O nosso seria ao contrário. Né? A ira, ficar bravo, odiar alguém, isso aí vai para o inferno, Jesus. Um insulto é um julgamento. Né? E um xingamento é só um pedido de desculpa. Mas não, Jesus ele potencializa isso, que ele mostra o quanto que isso está arraigado no nosso coração através do pecado. Ó. A ira para Jesus já é motivo de julgamento. Os religiosos estavam falando que o fato de matar era motivo de julgamento. Jesus está falando, não, a ira já é motivo de julgamento. Um insulto já é motivo de julgamento de tribunal. O que é um tribunal, Alexandre? Você que é um advogado. É uma tribuna que julga um crime. Pode ser formado por várias pessoas ou pode ser formado pelo juiz. Exato. Vamos nessa primeira tese sua, de várias pessoas. Ou seja, várias pessoas já analisando um caso. É isso que é tribunal, né? A coisa mais formal. O primeiro julgamento aqui pode ser a primeira instância. E Jesus já está falando do segundo julgamento. E olha só, chamar o seu irmão de tolo, xingar alguém, já é digno do inferno de fogo. Gente, quando eu já li esse texto tantas vezes, mas agora que eu parei para estudar esse texto, eu falei, Jesus amado, eu estou ferrado. Eu estou caminhando para o inferno mesmo. Olha só, gente, a profundidade. É interessante que no versículo 20, que eu não li ele aqui, porque ele está encerrando uma outra parte, outro texto de Jesus, fala assim, ó, Jesus fala, eu afirmo para vocês, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Gente, ser cristão
Conhecer a Deus, ser transformado por Deus, a nossa justiça ela tem que ser cada vez mais crescente, a nossa vida cada vez mais perfeita. E eu já tenho falado isso para vocês. Não é buscar uma vida perfeita que vai nos levar para o céu, mas é o fato da gente reconhecer quão pecadores que nós somos e nos entregar a Jesus, e Ele vai transformando a nossa vida e nós vamos crescendo de glória em glória rumo à perfeição. Paulo fala, eu caminho rumo à estatura do varão perfeito, ou seja, a minha referência, o meu ideal é Jesus. E eu vou crescer para isso. Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho um monte de coisa para ser resolvida, mas Jesus quer resolver isso no meu coração. Amém? Sabe o que isso vai trazer? Não assim, o Robson é o cara que é o bonzão. Não, isso vai trazer assim, eu vou ter uma família saudável, uma mente saudável, o meu ambiente de trabalho vai ser influenciado por mim, não por esses influencers aí da vida. A sua família vai ser influenciada por você, os seus filhos, os seus colegas lá na escola de vocês vão ser influenciados por vocês, que são a cada dia crescendo diante do Senhor rumo à perfeição. Então é o seguinte, esses atos que Jesus fala aqui, ira, insulto, xingamento, coisas que a gente faz no dia a dia, infelizmente, reflete o mesmo coração de um assassino. É Jesus que está falando isso, irmãos, não sou eu. É Jesus. O meu coração e o seu coração é igual a um coração de um assassino. Olha só que pesado. Sabe por quê? Porque o coração do assassino, ele despreza a outra pessoa, ele despreza aquela vida. Ele desvaloriza o outro, ele se incomoda com a existência do outro. Quantas vezes você não se incomoda com a existência do outro? Não acredito, aquela pessoa vai vir aqui em casa. Às vezes eu chego em casa e tal, a Silvia fala, amor, a minha irmã disse que vai vir aqui semana que vem. Eu falei, a minha irmã, a sua irmã, que é aquele meu cunhado. É brincadeira, viu? Minha família toda assiste, é brincadeira, só para mim fazer uma ilustração. Gente, quantas vezes a gente fica assim, não é? Puxa, lá no meu trabalho, hoje eu vou ter que desenvolver um trabalho com aquela pessoa. É difícil de engolir. E a gente vai alimentando isso, alimentando isso. Esses tempos atrás, um casal muito amado nosso, resolveram se separar. O meu amigo pisou na bola mesmo. Mas a nossa amiga, a esposa dele, não quis nem conversa. Não quis nem nada com ele. Foi divórcio assim, na hora. E a gente conversando com ela, falou assim, mas você tem que pelo menos resolver a situação, ouvir. O perdão faz parte da nossa vida, nós somos cristãos. E fora isso, a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus não, vocês fizeram um juramento até que a morte nos separe. Ela falou, então, pastor, para mim ele já morreu no meu coração. Então eu estou livre diante de Deus, ele morreu. Será que você já não matou alguém no seu coração? Será que você não matou alguém e falou, essa pessoa para mim não existe, é a mesma coisa que nada? Eu fico pensando até os nossos irmãos aqui com mais idade, né, da melhor idade, já viveram tanto. Ontem eu e a Dezinha conversando, né, Dezinha? Você falou, pastor, já vivi tanto, tenho quase o dobro da sua idade, já passei por tanta coisa. E às vezes será que não ficou uma mágoa, um rancor, uma pessoa mal resolvida? E não só vocês que viveram mais, mas nós também, será que não estamos carregando isso? Hoje Jesus está dando a oportunidade, irmãos, de nós deixarmos de sermos assassinos. Amém? Vixe, eu estou no primeiro ponto ainda, os irmãos me perdoem. Segundo ponto. O primeiro, então, somos todos culpados, e por isso precisamos de Cristo. O segundo ponto, não há compensação. Olha só o que Jesus fala. Versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Nós temos uma tendência, irmãos, de compensar as nossas falhas. Então, como que a gente compensa? Nosso comportamento, nosso desvio de caráter, as mágoas, o rancor, nós viramos assim religiosos exemplares. Nós vamos para a igreja, nós participamos dos cultos, a gente vem e canta aqui no louvor, a gente fica ali na porta recebendo as pessoas, a gente entrega a cesta básica, a gente aumenta o dízimo,
Em vez de dar dízimo, eu vou dar uns 2% a mais, né? Porque e a gente fica tentando compensar. E Jesus aqui, o que ele fala? Se você tem algo contra seu irmão, a sua oferta, desculpa falar isso, mas não vale nada. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Ele fala assim, várias coisas que a gente pode fazer, mas se a gente não tiver amor, não vale nada. E o que é não tiver amor? Amor não é aquela coisa assim, aquele afeto, aquele sentimento gostoso. O amor é a honra a outra pessoa, é a gente se importar com o outro, se importar com quem está ao nosso lado, se importar com o nosso vizinho, se importar com as pessoas com quem convivemos. Se a gente não fizer as coisas com amor, querendo o melhor para o outro, não vale nada. É isso que Paulo está falando. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Você pode cantar aqui como um cantor profissional. Você pode tocar um violão aqui como se fosse um violonista renomado. Você pode vir na igreja todo domingo, mas se você não tiver amor, de nada vale, não adianta compensar. Aí Jesus fala assim, para tudo, resolva a sua vida, resolva com aquele que te ofendeu. E olha só o que Jesus está falando aqui, ele está falando, se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, Jesus está falando assim, se você foi ofendido, toma iniciativa. Se eu estou sentindo assim, o Cleiton, eu estou percebendo que ele está me evitando, né? Não está falando muito comigo. Bom, vou esperar ele vir falar também, se ele, é problema dele se ele não vai com a minha cara. Não! O Cleiton, meu irmão, cara, estou sentindo que você não está conversando comigo, mal me cumprimenta, está acontecendo alguma coisa, irmão? Gente, Jesus está falando assim, toma iniciativa. E alguma coisa entrou na nossa cabeça, alguma coisa maligna, pecaminosa, que diz assim, se ele quiser, ele que venha resolver comigo. Eu estou aqui, estou de boa, estou em paz. Vocês, adolescentes, estão sendo formados, estão crescendo, e vocês estão nos seus relacionamentos. De repente você está assim com alguém lá da escola. Aquele camarada lá, ele se quiser, ele que vem aqui. Não, vai lá. Jesus fala, deixa a tua oferta de lado, né? Tipo, você foi trazer seu envelope azul aqui, deixa ali de lado, vai lá. Cleiton, meu amigo, vamos conversar, cara. Gente, eu já tive a oportunidade de fazer isso, de experimentar isso, de não vir cantar. Eu lembro que a gente começou a participar de grupo de louvor já muito novo, né? O Valmir e a Nadir, levanta a mão aí, Valmir e Nadir. Eles estão nos visitando hoje, eles são amigos de longa data, eles me conhecem de quando eu era 20 quilos mais magro, né? Era ver assim, que tinha um topete grandão e tocava contrabaixo, era menorzinho também, né? E eu lembro que naquela época a gente tinha assim, a gente não vinha aqui cantar na frente da igreja, né, com a igreja, se a gente não resolvesse entre nós. Eu lembro que a gente tinha um grupo de adolescentes que antes da gente fazer assim, a apresentação que adolescentes fazem, a gente tinha o tempo do coração limpo. Aí a gente juntava todo mundo assim, se alguém tem alguma coisa contra o papai, a mamãe, contra outra pessoa, contra o amigo, então confesse agora. E se a pessoa estiver aqui, vai lá e peça perdão. Valores que estão se perdendo. A gente entra aqui na igreja, fala, vou até sentar do lado esquerdo, porque eu sei que fulano vai sentar do lado direito, eu não quero nem papo com ele. Que igreja é essa? Pastor, mas eu tenho um sentimento, eu fui ofendido. Sim, e Jesus está aqui para tratar esse sentimento. Jesus está aqui para limpar a sua vida, para purificar. Pare de tentar compensar. Pare de tampar o sol com a peneira. Né? Não é um ditado que a gente usa? Está tapando o sol com a peneira. De fingir que nada está acontecendo. Resolva o seu problema. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a ceia do Senhor, as orientações para a ceia, ele também resgata isso. Ele fala, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, com a sua relação rompida com outra pessoa, está trazendo condenação para si mesmo. É réu do corpo e do sangue. Então, cada um examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu já vi algumas pessoas que há anos que não tomam a ceia do Senhor. E eu pergunto assim, irmão, mas por quê? Não, porque eu tenho algo lá contra, por exemplo, o Carlos, é um exemplo, contra o Carlos e, sabe, quando não resolver, pastor, não vou tomar ceia. Então, cara, você está em pecado.
Não, pastor, eu não estou tomando ceia. Então, você está em pecado, porque aqui está dizendo o seguinte, ó, se você tem algo, se você está indigno, examine-se a si mesmo, tipo, veja qual é o problema, resolva e coma do pão e beba do cálice. Se você tem algo que te impede de participar desse momento de comunhão, é o Espírito Santo falando assim, Alexandre, vai lá, cara, e resolve. É isso que eu quero. É resolver. E assim nós vamos viver em comunhão, como o Alexandre falou aqui quando estava ministrando aquela música da unção. É assim que nós vamos viver em comunhão. É assim que vai começar a haver transparência entre nós aqui e entre você e seus familiares. E entre você e seus amigos de trabalho. Quem são as pessoas que te ofendeu e você ainda não perdoou? Talvez alguns de nós consigam até fazer uma listinha. Mas pense nisso. E vamos para frente, terceiro e último ponto. Morra para não matar. Nossa, pastor, o que é isso? Tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Já viram isso? Então, eu já vou atacar de uma vez para eu não sofrer. E Jesus fala ao contrário. Ele está dizendo que o melhor ataque é a rendição. Enquanto no versículo anterior, se você foi ofendido, Jesus está falando, vai lá e toma a iniciativa. Aqui, ele também dá ao outro lado. Se você é o ofensor, também tome a iniciativa. Vai lá, resolva. É isso que ele está falando. Olha só, gente, versículo 25. Entre em acordo sem demora, ou seja, agora, imediatamente. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto você tem contato com essa pessoa, enquanto você está vivo, enquanto ele está vivo. E uma das coisas que a gente tem visto bastante, e a Silvia também, ela tem visto isso bastante ali na clínica, pessoas estão sendo entubadas, entrando em coma, estão falecendo, e daí aqueles próximos estão caindo a ficha. Eu falei, puxa, eu podia ter ido lá e pedido perdão, eu podia ter ido lá e reconhecido, eu podia ter extravasado isso, a gente podia ter se resolvido. E agora vão viver carregando um fardo e uma culpa, enquanto não entregarem isso ao Senhor Jesus. Eu acho que de tantos ensinamentos que esse momento que nós estamos vivendo está trazendo para nós, eu acho que essa é uma das coisas, senso de urgência. Resolva agora as coisas, não deixe para depois. Casais que estão me ouvindo, resolva. Quanto tempo vai ficar levando essa situação? Agora, recentemente, um amigo, depois de vários anos de casado, eles estão se divorciando, porque não conseguiram resolver um problema que poderia ter sido resolvido no início. E foi trazendo para cá. Agora virou um nó, não conseguem resolver. Resolva agora. Jesus fala assim, ó, sem demora. Entre em acordo, enquanto ele está com você, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te coloque na prisão, e você não vai sair dali enquanto você não pagar o último centavo. Irmãos, todos nós temos uma dívida enorme. E nós, se a gente for para uma prisão celestial por causa dos nossos pecados, nós nunca vamos sair de lá, porque nunca vamos chegar no último centavo. Mas Jesus está aqui falando, gente, existe uma forma, o perdão está disponível. Você foi perdoado dos seus pecados? Perdoe. Você foi perdoado dos seus pecados por Deus, então agora você pode pedir perdão para o outro. Isso é maravilhoso. Sabe o que é isso? Evangelho. Sabe o que quer dizer a palavra do evangelho? A palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. A notícia é o seguinte, chega de carregar esse fardo. Chega de carregar essa culpa. Chega de carregar esse rancor. Chega de ser um assassino em potencial. Aleluia? Irmão, você agora pode ter um caráter e um coração igual ao de Cristo. É isso que está dizendo aqui. Por isso que eu coloquei aqui, morra para não matar. Porque a gente pedir perdão para alguém é a morte para alguns, não é? Eu confesso, irmãos, eu não tenho essa facilidade, não. Eu tenho que, assim, respirar fundo, né, botar o meu ego no chão,
e lá, irmão, perdão, né? Esposa, perdão, meus filhos, perdão, porque realmente eu falhei. É difícil, isso é morrer para nós mesmos. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É ir para o abatedouro. É isso que quer dizer, não é? Pastor, cada um tem a sua cruz para carregar, né? Como se você tivesse que carregar o seu fardo. Isso aí é ditado popular. O que Jesus está falando é o seguinte, você tem que morrer para si mesmo. Seu ego, o seu egoísmo tem que morrer. É isso que é tomar a cruz. Jesus fala lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a vida por minha causa, por causa de Cristo, esse a salvará. Gente, o Evangelho é totalmente ao contrário daquilo que nós aprendemos nesse mundo pecaminoso. E vai ficar cada vez mais difícil, mais pecaminoso. Temos que morrer. Enquanto Deus está falando assim, lá no Antigo Testamento, o mandamento, não matar, Ele vai agora para o outro extremo. Além de não matar, morra. Crucifique o seu ego, crucifique o seu egoísmo. Olha só, Jesus fala assim, a gente tem que ir muito mais além. Morra. Se o grão de terra, João 12, se o grão de trigo, por exemplo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo vai preservá-la para a vida eterna. O grão, ele precisa morrer e ele dá fruto. Tem gente que está segurando o seu grãozinho assim a vida inteira. Lembra da parábola dos talentos? Tinha 5 talentos, outro tinha 2, outro tinha 1. O que tinha 5 e 2 foram e arriscaram seu dinheiro no mercado financeiro. O que tinha 1 só, guardou, porque na hora que o patrão voltar, está aqui. E a gente está segurando a nossa semente. Gente, morra! Peça perdão, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Diante do outro, diante do Senhor. Pedir perdão é uma forma de morrer para si mesmo. Eu quero só concluir. Jesus, ele não só cumpriu o mandamento de não matar, de não se irar. Jesus ficou bravo uma vez, jogou todas as coisas do templo, mas ele não se irou contra pessoas. Ele se irou contra aquele sistema. Jesus não xingou. Jesus não chamou ninguém de tolo. Ele chamou de hipócrita, que hoje para nós parece um xingamento, mas aquilo era uma palavra mais comum naquela época, mas que tinha o sentido, você não está sendo transparente. Mas Jesus não xingou. Então ele cumpriu esse mandamento, só que ele foi além do mandamento de não matar. Ele morreu por mim e por você. Ele se entregou. Ele cumpriu o mandamento da forma mais plena. Ele chegou diante de Pilatos, eu falei isso semana passada, quando eu falei sobre honra. Ele chegou diante de Pilatos, eu fico pensando, se fosse eu falei, quem que é esse camarada para me julgar? Eu sou filho de Deus, eu vou fazer um raio descer da cabeça desse homem. Jesus não. Diz assim, a toda autoridade que você tem, o meu Pai que te deu. E eu estou aqui me oferecendo, não é você que está me condenando. Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida por você. Não tem razão nenhuma, meu querido, de você não perdoar aquele que te ofendeu. E de você não pedir perdão para aquele que você ofendeu. Não tem mais. Nós não temos mais desculpa. E melhor, nós temos a leveza do perdão que nós recebemos de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé? Estão muito tempo sentadinhos já. E eu queria agora, meu querido, o Alexandre pode vir aqui. A gente canta de novo aquela canção do Rio de Vida. Eu queria agora que você colocasse a sua vida diante do Senhor. E fala, Senhor, traz ao meu coração quem eu não perdoei. Quem eu preciso perdoar? Ou de repente já veio na sua mente, você está assim, não, mas não é bem assim o nosso relacionamento. Abra o coração. Deixe o Senhor Jesus curar o seu coração. Deixe de ser um assassino em potencial. Então feche os seus olhos agora e deixe o Espírito Santo sondar o seu coração.
Senhor, nós estamos aqui, Pai, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, um mandamento que parecia tão óbvio, um mandamento que a gente poderia dizer, esse mandamento eu obedeço, esse é tranquilo de obedecer. Só que Jesus vem e esmiuça esse mandamento e revela o coração maldoso, pecaminoso que eu tenho, o coração maldoso e pecaminoso que nós temos. Mas, ó Deus, o perdão agora está derramado sobre as nossas vidas. Jesus se entregou para que esse nosso coração fosse purificado. E hoje nós somos ensinados pelo Senhor para olhar diferente para o nosso cônjuge, que às vezes temos tantas situações mal resolvidas, de olhar diferente o nosso pai, a nossa mãe, dos pais olharem diferente os filhos e agora tomarem uma atitude. Quem sabe, com essa palavra, Senhor, muitas famílias não podem sentar agora ao redor da mesa e falar assim, vamos conversar um pouquinho? Por que você está assim comigo? Senhor, eu peço essa operação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. A gente já carrega tanto peso, tanto fardo, e cada dia a gente está carregando mais fardos. Cada dia, Senhor, nós estamos carregando mais peso, porque a gente não consegue se entregar para a morte do nosso eu, do nosso ego, Senhor. Pai, essa pessoa que está ali em casa agora, esses que estão assistindo, e de repente se sentem tocados agora, as pessoas estão aqui neste lugar, se sentem tocadas por essa palavra, e talvez estão com aquela sensação, puxa, a palavra de hoje foi pesada, mas essa palavra é para incomodar, para a gente ter uma nova atitude, Senhor. Transforma, Senhor, o Teu povo, prepara a Tua noiva, está chegando o dia, está chegando a hora do Senhor nos buscar, está chegando a hora do Senhor nos recolher, está chegando a hora do Senhor nos arrebatar, e a Tua palavra diz que o Senhor está preparando a Sua noiva, e este é o preparo do Senhor para nós. Que esse perdão faça parte das nossas vidas, o pedir e o conceder o perdão, para que a gente cada dia tenha um coração não de assassino, mas de pacificador e de pessoas pacificadas. Em nome de Jesus, Senhor. E obrigado porque Tu és o nosso rio de vida. Amém, Alexandre? Ele é nosso rio de vida? Jesus, Tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir, e entre todas as coisas vieram a existir. Pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdote para Deus. Pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdote para Deus. Jesus, Jesus. Põe a mão agora assim no seu coração. A presença do Senhor no coração, essa entrega da sua vida no seu coração é que vai mudar. E quando eu canto aquela parte, pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou, eu vejo, Senhor, como eu posso caminhar melhor, como eu posso ser uma pessoa melhor, uma pessoa perdoadora, uma pessoa perdoada, uma pessoa que ama, uma pessoa que luta pelos valores do Senhor, do Evangelho e da família. Então cante comigo essa parte, pois Tu nos ama. Pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdote para Deus. Pois Tu nos ama e o
teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Levante suas mãos e louve a Jesus. Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Reconheça que Ele é o teu Salvador, que Ele é quem cura o seu coração, Ele é quem trata da sua vida. De repente você está agora com aquele sentimento de culpa, você está agora triste, você está agora desolado, mas o Senhor pode trazer o alívio, o refrigério. Jesus, 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 oh Jesus, adoramos ao teu nome, Senhor. Nós só podemos amar, nós só podemos perdoar, porque Jesus nos amou, nos perdoou, se entregou por nós. E assim, Pai, nós oramos, agradecidos, Senhor, balançados pelo Teu Espírito Santo. Chegamos diante de Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode assentar um pouquinho? Que nessa semana você medite sobre isso. Leia de novo esse texto de Mateus. Veja aquilo que o Senhor quer tratar na sua vida, transformar na sua vida. Só alguns lembretes, né? A gente está tendo o nosso curso Panorama do Antigo Testamento, está sendo pela internet, o Alexandre ministrando as aulas, o Carlos coordenando. E se você ainda quer participar, ainda dá tempo, né, Alexandre? Se inscreve lá, de repente, pastor, eu não tenho WhatsApp, essas coisas, a gente dá um jeito de passar a aula para você, tá? É uma forma da gente estar crescendo na palavra. Logo, logo, o Alexandre já está em Êxodo, né? Logo, logo vai chegar em Deuteronômio, também vai falar um pouco dos mandamentos, né, que o Senhor tem dado, isso vai reforçar a nossa fé. Irmão, semana que vem é o primeiro domingo do mês e geralmente é o nosso domingo de ceia, tá? Mas eu não estarei presente, eu vou tirar mais um pedacinho das minhas férias. Então nós vamos deixar a ceia para o segundo domingo, tá bom? Mas semana que vem o nosso irmão, pastor licenciado Alexandre, vai estar trazendo a palavra, né? Venha, você que fica em casa assista, né? Compartilhe com as pessoas para que sejam alcançados pelo Evangelho. Amém? Carlos, mais algum? Sim, eu tenho uma coisa para falar para os irmãos. O Senhor tem abençoado muito a nossa igreja. Nós estamos assim com o nosso caixa estabilizado. Os irmãos sabem que do ano passado para cá, né, a gente foi saindo daquele período difícil que a gente teve. E as ofertas das cestas de alimentos, né, a gente continua arrecadando. Se você quer que a gente passe na sua casa para pegar os alimentos, né, a gente passa. Se não, você pode trazer semana que vem, que é o primeiro domingo. Mas, assim, eu louvo a Deus porque os irmãos têm sido generosos. E a gente tem formado cestas diferenciadas e distribuído para algumas pessoas. E, assim, por um lado, eu fico feliz que a gente tem mantimentos aqui ainda. Estamos no final do mês e ainda temos cesta básica montada aqui. Por um outro lado, eu fico triste porque a gente vê no jornal pessoas passando fome. E, de repente, você conhece alguém, um vizinho, alguém do seu lado, uma pessoa que você, puxa, a gente pode ajudar como igreja, dar uma cesta. Procure o Ivo, procure o Carlos, e a gente vai poder ofertar. Sabe o que eu estou falando aqui, irmãos? Está sobrando. E não pode sobrar, né? Porque está faltando para algumas pessoas. Então, ou se é você que está com uma necessidade, procure a gente. Tá? Não passe necessidade. Alguém da sua família, um vizinho, uma pessoa que você quer, que você tem orado, quer compartilhar da fé, do Evangelho, nós vamos junto com você, tá bom? Mas não vamos deixar as pessoas passando fome e a gente tendo aqui, né? Não podemos ter estoque na igreja. Não podemos ter, temos que distribuir. Um estoquezinho para atender uma necessidade emergencial, lógico, mas nós não podemos ter, né? Pessoas estão precisando. Amém? Olha.
Só um pouquinho, Carlos. Nada que você está falando, o pessoal de casa está ouvindo. Então, já fica melhor. A minha mãe, ela está fazendo 84 anos e ela já mora comigo há alguns anos, quando ela ficou viúva, né? Uhum. Eu sou filho único. Mas a minha mãe, ela já apresentou mal de Alzheimer. Ela já começou nesse processo. Ela está bem ainda, graças a Deus, está com saúde, está firme. Mas ela já está começando a ficar esquecidinha, já tem uns cuidados especiais. E Deus está colocando um amor muito grande, maior ainda, meu por ela, de cuidar dela, né? Aquela que cuidou de mim a vida inteira, agora eu estou cuidando dela, né? E está sendo um momento muito especial, muito gostoso, e hoje é aniversário dela. Eu gostaria de pedir uma oração especial por ela. Com certeza. Vida dela agora, tá? Com certeza. Vamos orar então pela irmã Gina. Senhor, Pai, que testemunho lindo esse do Carlos, Pai. Realmente chega o tempo, Pai, das nossas vidas, a debilidade vai aparecendo, a incapacidade de cuidar de si mesmo, e o Carlos está ali cuidando da sua mãe. E nos alegramos por mais um ano de vida que ela completa. Uma mulher tão amada, tão querida, tão fiel, e nós pedimos a Deus que o Senhor abençoe os seus dias, abençoe, Pai, a sua saúde, abençoe a sua mente, abençoe o seu corpo, ó Deus. E que esse momento, dessa vivência que o Carlos compartilhou conosco, seja um momento rico entre família. Que seus filhos e seus netos possam ver isso, Pai, e ver como é grande o amor do Senhor derramado sobre eles. Que isso seja testemunho para os vizinhos, testemunho para as suas vidas. E que em tudo, Pai, o seu nome seja glorificado. Abençoamos a vida da irmã Gina, como igreja aqui reunida, como família a qual ela pertence, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Graças a Deus. Manda um grande abraço, depois eu vou dar uma ligadinha para ela lá. Irmãos, vamos ficar em pé então, encerrar o nosso culto? Oi? Vou falar deles? Gente, eu tinha apresentado, o Valmir e a Nadir, são amigos nossos. Já de um tempo tem acompanhado pela internet, né? O culto, né? Nadir me ligou um dia, eu estava de viagem. Como é que eu faço para ir no culto? Falei, por enquanto você só acessa o Facebook, né? Mas, que gostoso ter vocês aqui. Deus abençoe. A Silvia também queria muito estar aqui, ainda mais a gente retornando com as atividades, né? Mas ela está participando de um curso da área dela, de psicologia, né? E hoje é o dia de aula dela, mas ela mandou um grande abraço para vocês. Até a hora que eu saí assim, eu falei, nossa, que aperto no coração de não estar com os irmãos. Mas vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor, esse amor de Deus, o nosso Pai, que transforma o nosso coração de assassinos em potenciais, em pessoas lavadas e amorosas e pacificadoras. E a presença do Espírito Santo que nos fortalece a cada dia. E sejam com todos nós que amamos ao Senhor Jesus e aguardamos a sua vinda. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tenha um domingo muito gostoso na presença do Senhor. Amém.